Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, Pai. Nesta hora, meu Pai, que o Senhor nos permite a pregar o teu evangelho e levar a todas as criaturas, meu Pai. Que neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos capacitar, venha nos usar, meu Pai, para levar a tua palavra nos quatro cantos do mundo. E todos aqueles, meu Pai, que ouvir essa pregação, meu Pai, venha ser cheio da tua sabedoria, cheio da tua inteligência, e venha ser cada um deles libertos, transformados, purificados no sangue do Cordeiro, meu Pai, que verteu na cruz do Calvário. Que neste dia, meu Pai, o Senhor venha me usar, venha nos capacitar, venha fazer de mim, meu Pai, um vaso limpo e purificado em tuas mãos poderosas, nos ensinando, meu Pai, a levar o teu evangelho, a tua palavra a todas as pessoas, meu Pai, que querem ser entendidas da tua palavra, que querem ser libertas, que querem ser transformadas, que querem ser cheias do teu Espírito, meu Pai. Porque aqui neste momento, Pai, eu não vou falar de religião, não vou falar disso, daquilo de religião, não, meu Pai, mas vou falar e levar a tua palavra a todos necessitados de conhecimento da tua palavra. Que neste momento, meu Pai, eu venha ser cheio da tua sabedoria, cheio da tua boa memória e da tua boa inteligência. Me usa, unja, meu Pai, meus lábios, usa, meu Pai, a mim agora neste momento, meu Pai, que eu venha ser, meu Pai, este vaso nas tuas mãos poderosas. E esta palavra, Senhor, que eu vou levar, que o Senhor vai me usar para levar para todas as criaturas, a todas aquelas que querem, cheia do teu entendimento, querem ser cheia do teu amor, da tua alegria e da tua paz, que ela venha passar a ter mais um conhecimento a respeito de quem eu vou falar agora, a respeito de quem foi um dia privilegiado com toda a tua nobreza de amor, de paz e de riqueza, e teve um dia que ele se deixou a levar o coração dele pela inveja, pela ganância e por tudo aquilo que não cabia a ele ter no coração dele. E o Senhor, meu Pai, como Deus Todo-Poderoso, conhecedor dos nossos pensamentos, conhecedor de tudo aquilo que o Senhor fez, sabendo, Senhor, que Satanás, Lúcifer, antes que era anjo de luz, deixou entrar no coração dele a inveja, dizendo ele no coração dele que subiria às estrelas, até as estrelas, que seria igual a Deus. Não precisava ele falar para o próprio Deus, porque o Senhor mesmo conhece o desejo do coração de cada um, de todas as criaturas que o Senhor fez com as tuas próprias mãos. É isso mesmo, meu Pai, que eu quero falar de agora por diante. E todos que ouvir essa pregação, eu peço, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se prepare, que o Senhor lhe prepare vocês, para que vocês saibam o que significa Satanás. E quem era ele antes de ser Satanás? Pois vocês, meus amigos, que têm conhecimento só de religião, a qual a religião não ensina, isto aqui, que é muito sério, o nosso adversário das nossas almas, é ele mesmo quem quer nos levar para o inferno junto com ele. É o nosso adversário, esse se chama Satanás. Pois muito bem, vocês nos prestem bem atenção, a qual eu vou passando esses versículos, que vocês mesmos leiam e entenda o significado do que eu estou falando e pregando neste momento. Meu caro ouvinte, irmão e companheiro, aqui este capítulo é o do livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo a qual eu vou ler. É de 11 a 19, ou seja, eu vou passando aqui
claro, devagarzinho, e vou passando aqui para que vocês vejam, vocês mesmo leiam e entendam tudo isso que eu vou agora falar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é toda a palavra de Deus. Muito bem. A palavra do Senhor está escrito aqui, como vocês estão vendo aí, meus irmãos, que está escrito lá, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e versículo de 11 a 19. Que ao seguir vocês podem ler, começando a ler no 11. Que este é os versículos aonde conta a queda de Satanás, a quem ele era um dia precioso. Ele era chefe do coral dos anjos de Deus. Muito bem, vocês entendam que ele era o quê? Chefe do coral dos anjos de Deus. Por causa desse grande brilho a qual ele tinha e vivia no meio das pedras preciosas de Deus, no Monte Santo de Deus, ele se achou ser alguma coisa. Ele era um anjo de luz, era ungido, o ungido do Senhor. Mas quando ele se achou dentro do jardim de Deus, nas pedras preciosas, aonde tinha tudo isso a qual você está lendo aí, ele era charmoso, ele era luminoso, ele era a estrela da manhã naquela época. Claro que hoje ele não é mais. Quem é a estrela da manhã hoje é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, a quem é que nós devemos adorar e glorificar o nosso Senhor Jesus. Mas muito bem, vamos continuar aqui na orientação deste livro. Um livro que é um livro que explica quem era e quem é Satanás hoje. Muito bem. Ele teve a queda dele após a inveja dentro do coração dele. Ele se achando que poderia ser igual a Deus. Ele dizendo que subiria até acima das estrelas para ser semelhante ao Altíssimo. Quando o Altíssimo não tem, nunca houve nem tem ninguém igual a ele, porque o próprio Deus nos fala que diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Sim, nós somos participador da glória de Deus, co-herdeiro das coisas de Deus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí o Senhor nos dá que nós seja participante com Cristo Jesus, porque Ele nos dá esse direito. Mas a glória, toda a honra, toda a glória seja dada e é somente do nosso Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Muito bem, entenda que tudo isso é para a glória de Deus. Nós somos o quê? Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então nós teremos que viver para Deus, buscando nosso Senhor Jesus Cristo, não se comparando com Satanás, porque Satanás era anjo de luz, ele hoje é anjo das trevas, porque não foi Deus que fez isso, mas sim ele mesmo, que se deu a deixar, a entrar dentro do coração dele a inveja, a ganância, coisa que ele não poderia ter feito, mas ele mesmo foi quem quis, não foi Deus que fez. Deus fez ele anjo de luz e pôs ele no meio do jardim do Éden, para que ele fosse o chefe do coral de Deus e adorador, porque ele era que cantava os louvores a Deus. Por que Satanás hoje ele tem raiva de cada um de nós? Porque a posição de adorador que hoje nós temos era dele. Então ele não suporta ver nós adorando a Deus, glorificando e exaltando e fazendo de Deus nosso Senhor, que é ele o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É por esse motivo, meus irmãos, que eles têm ódio de nós, todos os demônios, todo o inferno tem ódio de nós. Por quê? Porque nós
temos a posição que ele tinha antes de nós. Adorador, louvava, glorificava o Deus Todo-Poderoso. Ele se achando grande, que ele não era nada. Ele tinha uma unção que Deus, o próprio Deus, tinha colocado dentro dele. Então essa unção, a partir da hora que ele deixou entrar a inveja dentro do coração dele, Deus, do jeito que colocou a unção, colocou a mão toda poderosa de Deus dentro dele e arrancou a unção que tinha colocado. A partir daquele momento, Satanás não prestou mais para nada, porque o homem de Deus sem unção, sem a unção de Deus, ele não é nada. Quando você fala da Bíblia na carne, sem o Espírito de Deus, você conhece a letra, mas se não tem o Espírito de Deus para te dar a direção, a unção do teu Espírito, você não prega nada que agrada a Deus. Mas quando nós temos o Espírito de Deus para nos ungir, para ser cheio da unção do Todo-Poderoso, nós não fala de nós mesmos, mas sim nós fala das coisas de Deus, para dar orientação a todos os homens que vivem nas coisas do mundo, que só entendem as coisas do mundo e não entendem nada daquilo que vem de Deus. Pois, meus irmãos, mais esses versículos do livro de Ezequiel 28, estou passando aqui para vocês meditar mais nesses versículos, a qual explica quem ele é. Todo esse versículo nos ensina, orienta, porque isso é a própria palavra de Deus. Esses versículos de 11 a 19 fala da queda de Satanás. Se vocês quiserem abrir o livro de Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 15, leia também, porque está confirmando esses versículos desse outro livro. Então eu só estou orientando a vocês, meus irmãos, porque esse aqui é onde eu falo, a queda de Satanás. Ele deixou de viver nas pedras, no meio das pedras preciosas de Deus, por causa da inveja, da ganância. Então, meus amigos, eu passo aqui mais uma vez para vocês. Não devemos ter inveja, ganância de nada neste mundo. Nós devemos se preocupar somente com uma coisa, com a nossa salvação, com o nosso grande viver na eternidade com Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, me preste bem atenção. Eu estou falando aqui de espírito e de verdade, para levar essa orientação a vocês que necessita deste entendimento. Muita gente fica dizendo, eu mesmo falei antes, quando eu não conhecia a palavra de Deus, por que Deus não acaba com Satanás logo de uma vez? Isto é uma ignorância por nós, não conhecer a palavra de Deus, porque o próprio diabo é espírito, o espírito não morre. Ou nós vivemos eternamente com Deus, na eternidade, no meio das pedras preciosas, ou vamos viver na eternidade dentro do inferno, onde só tem choros e ranger de dente. Meus irmãos, eu te peço em nome do Senhor Jesus, preste muito atenção a esses versículos. Eu estou voltando de novo, os mesmos versículos, para que vocês leiam, meditem, entenda que isso é para a nossa salvação de cada um de nós, para que nós não deixemos se levar pela inveja, pela ganância, pela mentira, pela trepaça, por nós querer atrasar os nossos irmãos. Não! Deus nos dá tudo de bom quando nós buscamos, quando nós queremos viver com Jesus Cristo, quando nós damos lugar ao Espírito de Deus para morar dentro do nosso coração. Isso é a verdade, meu povo, porque Deus é o dono do ouro, da prata, do jaspe, de tudo que existe. É Deus, é Ele dono de tudo. Nós simplesmente participamos da glória de Deus, porque Deus, Ele nos quer dar
tudo de bom, inclusive, em primeiro lugar, a nossa salvação. Mas para que nós mantenha, meus irmãos, nossa salvação, precisamos saber quem é Satanás, o nosso adversário das nossas almas, a quem é, repito, que ele quer levar nossas almas para o inferno, porque ele sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando ele sabe de tudo isso, jamais ele vai querer que nós vivemos em harmonia com Deus. Não, ele quer botar encrenca, barulho, inveja, ganância. Nós quer mostrar ao mundo, quer oferecer ao mundo a riqueza do mundo, para que nós saia dos pés do nosso Senhor Jesus e voltemos para o mundo. Ele é enganador, ele é mentiroso. Então vocês prestem atenção, não dar vazão a Satanás, porque ele tinha tudo de bom de Deus. Mas repito, quando ele deixou entrar a inveja dentro do coração dele, ele foi amaldiçoado e dali por diante se chamou Satanás, o rei das trevas, o Deus das trevas. E é assim como ele é hoje, o Deus das trevas. E quando ele foi jogado lá do céu para as trevas, ele conseguiu, Satanás, enganar a terça parte dos anjos de Deus. E com a cauda, ele trouxe todos aqueles anjos que foram enganados por eles. Por isso que hoje é cheio de demônios na terra. Aquele que mata, rouba, destrui, usa as pessoas, aquelas pessoas que não querem se entregar ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceitar de corpo e alma e espírito. Então esses espíritos imundos, enganadores, é quem usa essas pessoas para matar, para roubar, para destruir, porque o próprio Jesus Cristo nos falou dizendo: Satanás veio para o mundo para matar, para roubar e para destruir, mas eu, Jesus Cristo falando, vim para dar vida e vida com abundância. Eu espero, meus irmãos e caro ouvinte, que vocês possam entender e compreender essas poucas palavras dirigidas ao seu coração, vinda do coração de Deus, que todos vocês possam aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de tuas almas. Seja vocês aonde quer que ouvir esta pregação, aqui no Brasil, no Japão, nos quatro o canto do mundo, vocês, meus irmãos, preste atenção em que o Espírito de Deus está entregando a vocês em tuas mãos essa orientação a quem nós estamos pregando contra o nosso adversário que quer nos levar para o inferno. Quando nós damos lugar para ele trabalhar em nossa vida, morar, os demônios é assim mesmo que eles querem levar nós para o inferno. E daí nós perdemos a nossa salvação. É isso que ele quer, meus irmãos. Mas eu oriento, mais uma vez, se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Busque sabedoria dentro da palavra. Busque que Jesus Cristo nos dá orientação. Jesus Cristo nos dá entendimento, porque Deus nos quer dar esse entendimento para cada um de nós, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que manter perante o nosso Deus limpo, purificado no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Eu te peço, todos vocês entendam e ouçam a todas essas palavras e leia na própria palavra de Deus, aonde está escrito a queda de Satanás do jardim do monte de Deus. Ele foi expulso de lá e veio para as trevas, a quem é o nosso adversário de nossas almas. Eu te peço que tenha abrido um pouco o entendimento de todos vocês, seja qualquer esses que tenha religião ou não, mas que possa ter ajudado a vocês em espírito e em verdade essa pregação.
Entenda, meus irmãos, mais uma vez, que o nosso adversário de nossas almas se chama Satanás. E quando nós não faz a vontade de Deus, nós faz a vontade dele. E é ele que quer nos levar para o abismo. Ele quer nos levar para o inferno junto com ele. Mas saiba que nós temos um grande rei e um grande salvador que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, nos céus, na terra e debaixo da terra. Espero que eu tenha muito bem ter ajudado a vocês, meus irmãos. Se tinha dúvida a respeito de Satanás, quem ele era e quem ele é hoje, você tenha tirado essa dúvida da tua mente e busque mais em Cristo Jesus, que ele vai nos orientar mais e mais através do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. É isso que é o desejo do meu coração para o coração de vocês, que vocês sejam salvos, que vocês sejam libertos, que vocês sejam transformados, que vocês sejam lavados no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, esses são os meus votos para cada um de vocês, meus irmãos, para cada um de vocês, meus colegas e meus amigos de trabalho, aonde quer que encontre um na face da terra, que eu vi essa pregação, que eu gostaria que todos fossem irmão, porque quando se converte e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de tua alma, ele passa de criatura para filho de Deus adotivo. E é em Cristo Jesus que todos nós vamos ser participantes da glória de Deus para toda a eternidade. Espero, meus irmãos, que eu tenha abrido um pouco a tua mente, o teu espírito venha ser um espírito sábio, para que venha salvar a tua própria alma. A tua alma necessita de salvação, porque nós temos que ser salvos, meus irmãos. Porque se nós não for salvos, sabemos para onde vai? Para o inferno. É o único dois lugares que tem, céu e inferno. Inferno e céu. Então, esses dois lugares, os dois caminhos a qual nós vamos morar por toda a eternidade. Quem vai escolher céu ou inferno somos nós. Deus já fez a parte dele, dando o teu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, por mim e por toda a humanidade. Então, se converta, meus irmãos. Se converta, porque esse é o caminho da nossa salvação, é a conversão. Quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a partir daquela hora você é salvo. Mas temos que seguir os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu encerro aqui essa orientação, mostrando mais esses versículos, para você ler, entender e compreendê-la. Porque esse é aonde se chama o próprio diabo, aonde antes ele era anjo de luz que vivia nos meios das pedras preciosas. E hoje ele vive no inferno, aonde vai ser a morada dele eternamente no inferno, com os anjos dele, com a morte, com a primeira besta, com a segunda besta, e com tudo aquilo que não presta, e com todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das tuas almas. Então esses também vão junto morar com Satanás no abismo, que é o lugar aonde vai todos eles. E aí, a partir daquele tempo, não existe mais Satanás aqui na terra, porque todos já foi lançado no abismo. Muito bem? Então, espero que vocês tenham orientado, e por final eu vou fazer uma oração por todos vocês, meus companheiros e meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que aonde chegar essa orientação da tua palavra, que o Senhor, meu Pai, venha tocar no coração de cada um deles com o teu Espírito, venha libertar cada um deles, venha transformar, para que sejam eles salvos,
salvos. E haja, meu Pai, crescimento no teu reino, porque o teu reino, meu Pai, tem sede de alma salva. É para lá onde nós vamos, meu Pai. É para lá, meu Pai, para onde todos salvos vamos, a te adorar, te glorificar e te exaltar. E é isso que eu te peço por todas essas pessoas, meu Pai, que ouvem, que vêm entender, e sejam eles libertos e transformados. E eu agora, meu Pai, eu abençoo a todas essas pessoas nos 4 cantos do mundo que querem ser abençoadas. Eu abençoo essas pessoas, meu Pai, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.